Na segunda-feira passada, na nossa aula anterior, surgiu um questionamento sobre a questão da evolução. Não sei se alguém que estava aqui, né, alguns de vocês que estavam aqui, se recordam do questionamento que foi feito sobre a questão da evolução, né, dos reinos, né, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e o processo todo evolutivo. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, o nosso tema da nossa aula de hoje. E a espiritualidade vem apresentar para nós uma divisão, uma primeira divisão, que Kardec, né, na verdade, questiona, quando ele pede para que a espiritualidade explique, né, e ele faz uma afirmação dizendo, olha, nós podemos separar de que forma, né, os seres. E aí eles vão falar que pode se separar em seres orgânicos e seres inorgânicos. Nós podemos ter duas divisões principais, mas depois nós vamos ter uma série de outras divisões. Isso quando nós estamos falando da questão material. Isso quando nós estamos falando da questão material. Quando nós estivermos falando da questão moral, nós já estudamos aqui as várias divisões e processos de evolução que acontecem quando nós estamos falando da questão moral, da questão de comportamento, né? De sentimento, de pensamento, das atitudes, enfim, do comportamento em si do espírito, tá? Mas aqui nós estamos falando especificamente da questão material. E aí, como nós estamos falando, nós podemos dividir esses seres da natureza entre seres orgânicos e inorgânicos. E ele traz a seguinte divisão, né? Que nos seres orgânicos está presente, a gente tem a presença do fluido vital, existe vida nos seres que são os seres orgânicos. Então, entra aqui um conceito diferente, que até então a gente não tinha falado ainda sobre a questão, nós já falamos sobre o princípio inteligente, mas nós não falamos sobre o fluido vital. E nesses seres orgânicos, onde existe a vida, existe também esse fluido vital, essa energia vibrante, como se fosse uma carga elétrica, efetivamente, que está presente nesses seres que demonstram vida, né? Que apresentam vida. E esse fluido é o que faz, efetivamente, aparecer essa vida. Esse fluido ele não está presente nos seres mortos, ou nos seres orgânicos depois da morte, né? Nos seres inorgânicos ou nos seres orgânicos depois da morte. Ele não se apresenta mais. Essa energia que faz vibrar, essa energia que traz a vida, ela já não está mais presente. Além disso, nós temos uma divisão que ele traz para nós, que nós vamos ver nos seres orgânicos, a divisão que ele traz, que são os animais, aliás, as plantas, os animais e a raça hominal. E nos seres inorgânicos, ele vai trazer para nós como sendo os materiais, a matéria inerte, matéria que não tem vida, né? Ele vai trazer como sendo os minerais. Então nós vamos ter uma série de explicações que eles vão trazer para a gente hoje, como que acontece essa evolução entre essas várias divisões, né? E ele traz assim, seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades de conservação própria. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Então, são os seres que, através desse fluido vital que é trazido para eles, essa energia que faz vibrar, eles permanecem vivos. E eles demonstram essa vida através da reprodução, através da própria existência, né? Quando você vê que eles nascem, crescem, reproduzem e depois eles morrem. Nós já aprendemos isso na ciência. Mas agora a espiritualidade vem trazer para nós que existem algumas coisas que vão diferenciar esses seres orgânicos. Sobretudo, uma grande diferenciação e uma grande divisão que existe dos seres orgânicos para os inorgânicos, que é a matéria inerte. E aí eu queria fazer uma primeira observação,
quando a gente fala assim, não é incomum o questionamento que me foi feito, né? Que nós saímos do mineral, transitamos pelo vegetal, depois transitamos pelo animal, para depois virar raça humana. Acontece, às vezes, muito dessas interpretações, e não é essa a interpretação da doutrina espírita. A doutrina espírita esclarece para a gente de um jeito diferente. E, sobretudo, a gente tem que avaliar da seguinte forma. Quando nós estamos falando dos seres inorgânicos, quando nós estamos falando da matéria inerte, nós estamos falando especificamente de matéria. Lembra quando nós falamos na nossa aula sobre a formação do mundo, que era uma amálgama que sujeita a vários intempéries, que sujeita a vários tipos de pressão, de temperatura, de eletricidade, de um monte de coisa. Os produtos foram se formando, né, os elementos foram se formando, e aí na aglutinação de determinados elementos, na soma de determinados elementos que se afinizaram, que se colaram uns aos outros, foram formando coisas diferentes. Lembra desse processo todo? Esse processo todo ele é material. Esse processo todo ele acontece através exclusivamente da matéria e das forças que regem a natureza. Existe sim uma inteligência que arquitetou e que organizou e que fez com que tudo isso acontecesse, mas essa inteligência não está na coisa. É uma inteligência gerenciando tudo isso, cuidando para que tudo isso aconteça. Mas essa inteligência não está na própria coisa. Então, quando nós olhamos para uma pedra, ela é matéria pura e simples, inerte. Não existe vida na matéria. Não existe vida numa rocha. Não existe vida nessas substâncias, nesses minerais. Não existe vida naquilo. Não existindo vida, como ela pode evoluir? Como ela poderia evoluir de uma pedra, de alguma coisa sólida, de um mineral, para um vegetal? Não existe essa evolução no nosso conceito de evolução. No conceito que nós temos de que existe algo dentro de mim, o espírito, que está num processo de transição, de evolução, de aprendizado, e que passando por tudo aquilo que eu vou passar, eu vou aprender coisas e, portanto, através desse meu aprendizado, eu vou me melhorar, eu vou evoluir. Dentro desse conceito não, mas dentro de um conceito de evolução da própria matéria, que é matéria inerte, num princípio somente matéria inerte, ok? Com o passar do tempo, de milênios, essa matéria se desfaz, ela volta para a natureza. Lembra que nós aprendemos que na natureza tudo se transforma, né? Então ela passa por um processo de transformação que ela vai deixar de existir enquanto aquele elemento e vai passar a ser utilizada pela própria natureza para formar outros elementos. Mas ela é só matéria. Jamais uma pedra vai vir aqui assistir uma palestra, seja quantos milênios e trilênios de anos passarem. Mineral é mineral e será sempre matéria, ok? Depois nós passamos, aliás, ele está dizendo o seguinte, que a análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostos dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Então, os vegetais e os animais também são formados por essa mesma matéria. Mas isso quer dizer que é uma evolução daquela matéria? Não, ele só é formado dos mesmos elementos. Só é formado da mesma coisa. A química mostra isso para nós. E ele diz assim, a mesma lei que preside a formação dos minerais, lembra que a gente falou da amálgama, pressão, temperatura, um monte de coisa que vai criar coisas diferentes. A mesma lei que preside a formação desses minerais conduz naturalmente para a formação de corpos orgânicos. Mas isso não quer dizer que aquela matéria está evoluindo, no sentido de evolução que nós temos. Ela deixou de pertencer, de fazer parte de um mineral, e ela passou a fazer parte de uma planta. Ela passou a compor um organismo mais complexo, mas apenas como matéria. Não existe uma evolução
que eu saí do mineral, passei pelo vegetal, passei pelo animal e me transformei num ser humano. Mineral é matéria inerte, permanecerá como matéria inerte. Ok? Depois disso, gente, se alguém discordar alguma coisa, levanta a mão para a gente conversar, tá? Depois disso, nós vamos começar a falar dos seres orgânicos. E nós vamos começar pelas plantas. E ele diz assim, que ainda que compostas de matéria inerte, portanto mineral, nós temos mineral em todos nós, né? São dotados de vitalidade. Não têm consciência de que existem, uma vez que não pensam. Só tem vida orgânica. Nas plantas está presente o fluido vital. A planta vive, diferente do mineral. Mas a planta não é uma evolução do mineral. A planta é planta. Ela tem o fluido vital dentro dela, que faz com que ela cresça, que faz com que ela se reproduza. Então ela tem vitalidade, mas ela não tem consciência de si. A planta não sabe quem ela é. A planta não pensa. Começam as sensações, ainda de uma maneira muito rudimentar. A planta sente. Ela sente, mas ela sente de uma maneira muito simples, muito rudimentar. Né? A Kardec até pergunta assim, as plantas choram? As plantas sentem dor? Não. A espiritualidade diz que não. Não. A espiritualidade diz que não. É um sentimento, é um sentir, é uma sensação diferente. É uma sensação, talvez, de tato, onde ela percebe que alguma coisa tocou, que às vezes você toca numa planta e ela tem uma reação de acordo com a sua sensibilidade, mas não é um sentir como a gente sente. Sente dor, sente tristeza, né? Não é um sentir nessa direção. É uma sensação apenas muito rudimentar. Não tem sentimento efetivamente envolvido. Recebem impressões físicas, essa é a palavra. As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepção. Elas não percebem as coisas. Elas recebem a impressão física, o tato, o toque, alguma coisa que acontece com ela. Então ela consegue perceber isso. Algumas, ele vai trazer aqui, algumas delas executam reações ou movimentos como se elas tivessem vontade. E aí ele dá o exemplo daquelas plantas que a gente chama de plantas carnívoras, que ela está ali aberta, ela tem os sensores dela, e a mosca, quando chega, rela nessa planta, e ela, por um instinto involuntário, que ainda ele nem chama de instinto, ele fala que é antes do instinto, por uma reação involuntária dela, quando toca naquele sensorzinho dela, ela se fecha. E ela se alimenta daquele inseto que ali pousou. Mas não tem uma vontade. Ela não percebeu conscientemente o inseto ali e não falou assim, eu vou ficar abertinho aqui esperando ele pousar, que a hora que ele pousar eu vou fechar e vou me alimentar dele. Não tem raciocínio, não tem pensamento, não tem vontade, ela não está consciente, é uma reação antes do instinto. Antes do instinto. Ela está ali paradinha, tocam num sensor dela que foi feito daquela forma para que ela pudesse se alimentar, e ele até diz assim, pode-se considerar uma transição entre a natureza vegetal e a natureza animal, mas não transição no sentido de que a planta vai transitar e vai se transformar num animal. É que ela está no meio do caminho. É um tipo diferente de formação, que está no meio do caminho. Ela não é uma planta que vai se transformar num cachorrinho. Ela não é uma planta carnívora que vai se transformar num animal. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que ele está no meio do caminho. Então, a interpretação disso tem que tomar bastante cuidado. Mas aí ele tem um questionamento que ele traz, que ele diz o seguinte:
haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que induz a procurar o que possa ser útil e evitar o que possa ser nocivo? E ele responde, ele fala assim, ó, a gente não pode dizer que é um instinto. O que a gente pode chamar isso de uma reação mecânica. É uma reação mecânica. Não tem instinto. Não tem uma percepção de nada. Não existe percepção. Existe uma reação mecânica, pura e simplesmente. Então, a planta, ela não pensa, ela não sofre, ela não chora, ela não tem essa relação. E aí ele diz mais o seguinte, mas vamos entender a evolução então dessas plantas? A gente falou da planta carnívora, mas será que a planta não evolui mesmo? Né? E aí, para tirar essa dúvida, ele fala o seguinte, Kardec perguntando para os espíritos. Eu fico imaginando a espiritualidade olhando para nós assim meio que como crianças que perguntam coisas assim que tipo, sabe, quem tem filho pequenininho sabe como é que é, né? Quem tem filho pequenininho sabe, pergunta umas coisas assim, você olha assim e fala assim, ai, tadinho, né? Ele acha que o mundo, porque é umas perguntas que são assim, para nós são importantes, mas que acredito para a espiritualidade ser coisas muito, muito simples, né? Kardec pergunta assim, e nos mundos superiores, como acontece? Há essa mesma divisão entre mineral, vegetal e animal? Será que as plantas não teriam uma inteligência mais aflorada, um instinto mais aflorado, uma percepção diferente nos mundos superiores? Será que as plantas também não evoluiriam nesse sentido? Não teria uma melhora nessas plantas? Para que não fique dúvida de que a planta não evolui para o animal. Por isso que eu estou trazendo esse questionamento de Kardec. E a espiritualidade responde assim, que no mundo espiritual, tudo é sim mais perfeito. No mundo superior, nos planos superiores, a perfeição das coisas é muito maior do que as como a gente conhece aqui. Mas a perfeição no sentido de que as cores são mais belas, de que os perfumes são diferentes, de que essas plantas elas são mais bonitas, né? Muito mais nesse sentido. E ele diz inclusive o seguinte, as plantas são mais graciosas e elas têm uma experiência de sensações um pouquinho mais elaborada do que a experiência de sensações que elas têm aqui, mas ainda não é um sentimento, elas ainda não sentem. Nos planos superiores, as plantas ainda não sentem como a gente sente, ok? E ele diz o seguinte, essas experiências são mais elaboradas do que as plantas daqui, mas elas continuam e continuarão sendo plantas. Planta, vegetal é planta. Vai ter a evolução dela como vegetal, como planta, mas será planta. A planta não vai evoluir para um animal. Por quê? Porque a planta ela é matéria inerte, matéria com fluido vital. Ela tem vida. Mas ela não tem o que a gente vai falar agora entrando no reino animal. Ela não tem alma, né? Então, ela é matéria inerte e fluido vital. Mas eu estou falando para vocês que a planta não tem alma, não é para dizer que os animais têm alma. Aliás, tem um conceito diferente que a gente vai abordar aqui. Kardec pergunta no livro dos espíritos superiores, se os animais possuem um princípio independente da matéria, que lhes sobreviva ao corpo, e se esse princípio seria semelhante ao dos humanos. Pergunta 26 e 27 que eles fazem no livro dos espíritos. E os espíritos respondem assim, existe também uma alma, não propriamente um espírito. Não propriamente um espírito.
Ele não tem, os animais não possuem a centelha divina que nós temos. O espírito, nós somos criações divinas, fomos criados espíritos como somos. Éramos no começo simples e ignorantes, mas nós já éramos espíritos. Ok? E os animais, eles não possuem esse espírito dentro deles. Essa pseudo-alma de energia vital animalizada. É lógico que nós precisamos entender que a definição perfeita para a alma é o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado dentro do corpo. Só que nós usamos para a mesma palavra uma outra simbologia, que é a simbologia de envolvimento, de energia. E a espiritualidade vem dizer para nós que no caso dos animais, o que existe é essa energia animalizada, não propriamente o espírito como é o espírito do ser humano. O espírito humano. O animal possui essa alma que é diferente da alma do homem. E para que a gente entenda, já tem logo de cara, ele fala assim, que esse espírito, essa alma, esse fluido elétrico animalizado, ele é inferior ao do homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem a mesma distância, aliás, o equivalente à medida entre a alma do homem e Deus. Essa é a definição da espiritualidade. Existe uma distância entre a alma do animal para o espírito humano. Existe uma distância, uma diferença, que equivale à diferença da distância entre o nosso espírito e Deus. Pergunto, nós seremos Deus em algum momento da nossa evolução? Seremos? Sim ou não? Não. Deus é Deus. Único. Na nossa evolução, nós aprenderemos sim coisas. Poderemos chegar num estágio de elevação superior muito grande. Podemos nos transformar um dia em Cristos, espíritos crísticos. Mas em Deus, nós não nos transformaremos. Nós não seremos deuses. Da mesma forma que um animal não se transformará em um ser humano. Então, respondendo à pergunta que a gente recebeu na segunda-feira passada, existe sim uma evolução para cada reino, mas essa evolução, ela acontece no próprio reino. Esse aprendizado, ele vai acontecer dentro do próprio reino. Um animal não passará a ser um homem, porque dentro do animal não habita o espírito do homem. O espírito do homem habita, já vamos ver mais pra frente. A progressão dos animais, por outro lado, ela não se dá como no homem, por ato de vontade própria, mas sim pelas forças das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. A cria, separada de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum tipo de ensinamento. O que acontece em termos de evolução e de progressão dos animais é fora da vontade dele, vai além da vontade do próprio animal. Ele não tem essa percepção de evolução, de melhoramento. O animal, ele evolui e ele faz a sua progressão pelas forças da natureza, que impulsionam ele. Mas também é importante a gente trazer aqui que dentro do nosso planeta, dentro de todos os planetas, mas dentro do nosso planeta, existe o zelo, o cuidado e a forma de conduzir da espiritualidade.
E a espiritualidade nessa condução, ela vai experimentar algumas coisas. Manipulando essas energias, ela vai experimentar coisas que sejam necessárias. Da mesma forma que surgem novas vidas, novas formas de vida, novos insetos, novas plantas que vão surgindo, elas surgem a obra do acaso? Existe o acaso? Elas surgem com o passar do tempo, por experiência dessa espiritualidade que está conduzindo as coisas aqui. Da mesma forma que serão experiências ou experimentos, como se fosse um grande laboratório, o nosso planeta e outros, onde coisas vão surgir e vão deixar de existir, porque não eram apropriadas, porque não era necessário. A experiência de vida animal, por exemplo, dos dinossauros, hoje a gente ainda vê um ou outro animal muito parecido, né, com a época dos dinossauros. Mas não fazia sentido para aquilo que a Terra foi determinada, para aquilo que existiria aqui na Terra, permanecer existindo os dinossauros. No entanto, eles existiram. Foi uma experiência do plano espiritual que trouxe à vida esses animais que por aqui transitaram por um período, fizeram os experimentos, os aprendizados que eles precisavam fazer, a espiritualidade, e depois de passado um tempo, não condizendo com o objetivo que tinha a Terra, porque você imagina se hoje nós tivéssemos os dinossauros, como que nós conseguiríamos conviver em harmonia? Não teria como, né? Ainda tem uns Tiranossauro Rex soltos por aí, né, dentro de corpos humanos, mas o fato é que os dinossauros, eles efetivamente não existem mais. Por quê? Porque não fazia sentido para aquilo que o nosso planeta estava desenhado, para os projetos que existiam para cá. Então eles deixaram de existir. Foi uma experiência que aconteceu e que era necessária. Então, vai ser sempre impulsionado pela natureza, vai ser sempre impulsionado por essa força maior, mas não por uma vontade própria. E tem mais coisas que eles trazem, que eles dizem assim: os animais, também compostos de matéria inerte, igual ao mineral, e igualmente dotados de vitalidade, igual às plantas, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, o instinto, que não está presente nem no mineral, nem na planta. Isso quer dizer que ele é uma evolução da planta? Não. Ele só está dizendo que ele é composto pela mesma matéria inerte, assim como nós temos minerais em nossos corpos. No entanto, nós não somos um mineral e nem somos a evolução desse mineral, porque no mineral não existiu o espírito e em nós existe. Então não é a evolução. Além disso, uma espécie de inteligência instintiva, o instinto. O instinto, sim, é a primeira combinação de ações e reações que o animal vai ter e que nós, no princípio, também éramos dotados apenas do instinto, mas que logo na sequência nós conquistamos a nossa inteligência e a nossa consciência de nós mesmos. Nós passamos a entender que eu era eu olhava para o outro e entendia que eu era eu e que o outro era o outro. O animal, ele tem um instinto apenas. Ele não tem essa percepção do individual e do coletivo. Ele percebe a sua individualidade. Ele percebe que ele deve se defender. Ele percebe quando ele é atacado, quando ele tem que preservar a vida dele, ou quando ele tem que preservar por instinto os seus filhos. Mas ali não tem sentimento, não tem razão, não tem um pensamento como o nosso. E, consequentemente, não tem esse sentimento de amor que nós temos. É instinto de preservação. Aquela mãe que teve aquele filho, né? Aquele animal que teve o seu filhote, ela preserva e ela cuida daquele filhote por instinto.
Porque de alguma forma ela sabe que ela tem que cuidar. Alguma força maior que conduz ela, mostra para ela que ela tem que fazer isso. Mas não existe uma razão, não existe um pensamento, né? Um sentimento naquela defesa. Mas existem animais muito inteligentes. E existem animais, inclusive, que quando a gente percebe, a gente consegue olhar para eles uma suposta melhoria. Quando você adestra um cachorrinho, por exemplo, você dá comandos para ele e ele responde aqueles comandos, certo? Mas ele faz aquilo que você pede para ele fazer sem você pedir? Não, ele reage a comandos. Estimulado pelo homem, ele pode sim aprender coisas. E ele vai reagir àqueles comandos por instinto também. Da mesma forma. Mas Ricardo, tem a impressão de que ele tem memória. Parece que ele lembra de mim. Ele conhece alguma coisa em você. Muito possivelmente o seu cheiro. Ele conhece a sua vibração. Ele percebe coisas diferentes em você. Mas ainda assim é instinto. Ele percebe que você cuida. Se você cuida, ele vai se manter próximo. Ele vai de alguma forma se mostrar afetuoso. Mas afeto, aquelas pessoas que adoram seus bichinhos, né? Eu também adoro os meus. Ficam pensando, não, mas o meu gosta de mim. O meu gosta de mim. É que vocês vão ver no dia que eu for falar sobre alma gêmea. Daí que a coisa vai pegar, né? Daí que vocês vão ver o que é pegar a coisa, né? Eu falo assim, ó, no dia que eu vou falar sobre espíritos que são próximos uns aos outros, né? As almas gêmeas, a tampa da laranja, né? Como é que é? A tampa da panela, né? As metades da laranja, né? Quando a gente vai falar dessas coisas, eu falo assim, ó, eu vou dar um dia para um lado do casal, então nessa segunda-feira vem só um dos dois, e no outro dia vem o outro dos dois. Se tiver os dois juntos, não vai dar certo. Não é que eles vão brigar entre nós, eles vão me agredir, vão falar assim, não, nós dois somos, né? Então vamos lá. E esses animais que a gente percebe essa memória, essa inteligência, essa lógica deles, o que esses animais têm? E aí eles trazem o seguinte: eles têm sim um desenvolvimento. Eles têm esse desenvolvimento. Mas nós não podemos chamar isso de raciocínio. Ainda não é um raciocínio, pois ainda é muito rudimentar. Mas há esse desenvolvimento. E da onde que eles tiram esse desenvolvimento? A espiritualidade responde para nós que eles bebem na fonte da inteligência suprema. Esse desenvolvimento que não chega a ser uma inteligência, que não chega a ser um raciocínio, mas é uma reação quase que um pensamento. É uma reação, um instinto quase que raciocinado. Mas não tem um raciocínio ali. Tem uma reação instintiva. E essa reação, esse desenvolvimento, esse melhoramento, né, ele acontece porque essa alma, como a gente disse, bebe na fonte dessa inteligência suprema. Tudo certo? Não é água que eu disse. E na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, eu quero causar um pouquinho aqui agora de confusão. Essa alma desse animal, ele bebe nessa fonte suprema de inteligência, na pergunta número 23 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o que é o espírito. E aí a espiritualidade responde para nós que o espírito é o princípio inteligente. E que esse espírito inteligente, ele é formado através dessa mesma fonte. Ele é criado, ele é formado e ele bebe nessa mesma fonte, que é a fonte suprema de inteligência. Kardec pergunta assim: então isso significa que os animais, por terem bebido dessa fonte de inteligência suprema, e os espíritos, já na fase nominal, que também bebem dessa mesma fonte, são similares, de alguma forma? Seria possível essa transição
de um espírito, vamos dizer, no mundo animal, evoluindo para um mundo hominal? Primeira resposta é: não existe um espírito dentro do animal. Então, já encerramos a conversa por aí. Não existe esse espírito, existe essa energia animalizada. Gente, isso não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade, nem Kardec, é a espiritualidade que está dizendo, tá? Não é a intenção de Allan Kardec, não. A espiritualidade respondendo para ele. Mas eles dizem mais do que isso, eles dizem assim: a espiritualidade explica que não. Esse desenvolvimento animal, ele tem características diferentes, mas eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm o raciocínio, eles não fazem escolhas, eles não conseguem escolher. Esses animais, eles têm a liberdade que eles possuem é restrita às atitudes, aos atos da vida material, estritamente em relação à vida material. Diga. E o macaco que eles falam que ele vem, evolui, Então, a nossa evolução, ela não é do macaco, né? A nossa evolução é de um ser primata que se assemelha muito aos macacos, né? Mas é o homem de Neandertal, é o homem lá no comecinho, no princípio das coisas, que se assemelhava muito, né? Tinha uma característica muito próxima, mas ele já tinha um espírito, né? Dentro dele já existia um espírito, né? A formação espiritual dentro desse ser. E aí a evolução aconteceu, né? Dessa forma. Tem uma outra coisa que a espiritualidade fala para nós aqui, eu não estou conseguindo encontrar nas minhas anotações, mas ele faz o seguinte: que após a morte do animal, ele permanece, ele mantém viva essa individualidade, que não chega a ser um espírito, mas ele mantém viva essa espiritualidade. Mas ele não tem a consciência do eu. Ele vai voltar, vai ter outras experiências como animal, mas sem ter a consciência do eu. Se eu não tenho consciência do eu não guardo os meus aprendizados, as minhas outras experiências. Nós guardamos o nosso espírito. Quando nós desencarnamos e nós voltamos lá para o plano espiritual, em algum momento nós vamos rever as nossas antigas existências. Nós vamos tomar a nossa consciência cósmica universal. Nossa, isso é memória de elefante, né? Nossas lembranças, nossa memória superior de todas as experiências que nós tivemos. E somando todas essas experiências, todas as oportunidades que nós tivemos, nós teremos um aprendizado. Quando a gente concilia tudo isso, junta tudo isso na mesma cumbuca, né? E a gente pensa sobre como existimos, como viemos para cá, qual o propósito, aonde que a gente está, como a gente era e como a gente está hoje, em termos de comportamento, de sentimento. Quando a gente olha para tudo isso, eu tenho uma percepção do eu. Talvez não eu como Ricardo, mas eu como espírito, que tem a minha memória de todo o tempo regresso, todo o tempo para trás. O animal não tem isso. O animal, ele mantém a individualidade, ou seja, ele não se mistura, ele não se perde, ele não cai num vácuo e deixa de existir. Ele continua existindo, vai voltar para cá e terá novas experiências como animal, ou para cá ou para outro lugar. Mas ele não tem consciência dele mesmo. Ele não sabe que ele não guarda as memórias, as recordações das existências pretéritas. E dessa forma, então, ele não consegue evoluir no nosso conceito de evolução. A respeito da espécie humana, esclarece a doutrina espírita que os seus germes também se encontravam entre os elementos orgânicos existentes na Terra e que o homem veio ao seu tempo. A religião cristã, por influência do judaísmo, prega que a origem da espécie humana está em Adão. O Espiritismo nos ensina, porém, que o homem cuja tradição
se conservou o sobrenome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos e que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. O que ele está dizendo, e a gente falou um pouquinho disso na nossa aula passada, é que não existiu um Adão. Não existiu. A nossa doutrina, ela não, o princípio básico dela é que ela não vai se opor à ciência. E a ciência nos mostra já hoje que é impossível a gente ter saído de Adão e Eva. Porque tiveram 2 filhos homens. E da onde sairia? Como a gente faria para povoar essa terra? Vocês acham que o fato de Adão e Eva terem tido 2 filhos homens está por um acaso lá? A gente precisou acreditar em algumas coisas que a gente acreditou até um determinado tempo. E até um determinado tempo aquilo bastava. Só que para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender mais, a gente passa a ter um entendimento diferente das coisas de um tempo para cá. E passamos a ficar mais questionadores. E agora o Espiritismo vem dizer para nós que existiu sim esse conceito do Adão. E que talvez ele pertença a uma raça de uma determinada região que sobreviveu às várias coisas, os cataclismos, os grandes problemas do nosso planeta. E que essa raça, que esse Adão, pertencente a essa raça dessa determinada região, foi um dos sobreviventes. Foi um dos primeiros. Mas até então ninguém tinha observado, porque não fazia parte, não estava preocupado com isso. Mas para que a gente possa entender, para que a gente possa evoluir como raça humana, para que a gente possa evoluir a nossa ciência, para que a nossa ciência possa durar mais, a gente precisa entender de onde que a gente veio. A gente precisa entender a nossa formação. A gente precisa entender todos os aspectos do nosso ser. E não faz muito tempo a gente morria de 40 anos de velhice. Hoje a gente morre com 80, 90 anos. Daqui mais uma centena de anos, com a evolução, talvez a gente tenha uma vida maior. Por que essa vida maior? Porque tem mais gente vindo. Precisa ficar mais tempo aqui. Precisa ter experiências mais longas. Passar por mais coisas, aproveitar melhor o tempo que vai estar aqui. Antes o tempo talvez fosse mais curto, e é um achismo meu, do Ricardo. Antes talvez o tempo fosse mais curto, porque a gente vinha aqui passar um tempinho e logo embora, porque a gente fazia muita coisa errada. Com 40 anos de idade já tinha dado para estragar muita coisa. A gente já tinha se comprometido demais. Com existências curtas que nós tivemos no nosso passado, e nós éramos bárbaros, nós fazíamos atrocidades. Com 40 anos já tinha se comprometido há muito tempo. Hoje a gente vive 80, 90 anos de uma forma um pouco mais consciente. E conforme a gente for evoluindo, a gente vai ter oportunidades existenciais maiores, mais longas. Isso faz parte de uma evolução do nosso espírito. A gente precisa entender de onde nós viemos. Como é que a gente foi formado? E a ciência está aí para nos acompanhar nessa descoberta. Tanto que o Espiritismo diz, olha, acredita na ciência. Vai junto com a ciência, não abra mão da ciência. Então, essa evolução, esse começo da vida, no Espiritismo a gente acredita exatamente naquilo que a ciência acredita. E ele vem trazer uma outra coisa, ele diz assim, muitos, espiritualidade falando, não é Kardec, é espiritualidade falando, os espíritos de luz em comunicação dizendo, muitos com mais razão consideram Adão um mito, ou uma alegoria, que personifica
as primeiras idades do homem, a raça adâmica. Os primeiros homens que surgiram na figura simbólica de um ser chamado Adão. Muitos com mais razão, entre vírgulas. Não está aí por acaso, né? Muitos com mais razão consideram Adão um mito, uma alegoria que personifica as primeiras idades do homem. Vamos lá. As leis da natureza se opõem a esse progresso. Se nós tivéssemos surgido somente nesse tempo, né? Imagina no tempo de Adão para cá, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada por Adão, seria impossível a gente ter essa evolução que a gente teve, que a ciência mostra dos primeiros homens, da primeira condição humana, para nós hoje. Tem uma diferença muito grande de evolução, precisa de muito tempo para que isso aconteça. Lembra da nossa aula anterior, que a gente falou sobre as transformações, sobre os processos de mudança, que eles levam muito tempo para eles acontecerem? As transformações em todos os aspectos. A nossa evolução enquanto ser humano é a mesma coisa. Precisa de muito mais tempo do que esse tempo quando nós dizemos que foi o surgimento de Adão. Não dá para casar as duas coisas. Eu não consigo casar a ideia de Adão, o tempo de Adão, com o tempo que é o tempo que a ciência me mostra da evolução da raça humana. Não daria tempo de fazer esse processo de evolução para a gente estar do jeito que a gente está aqui, fisicamente falando. Fisicamente falando. A gente ainda está num processo de transição, de evolução, que é gradual e é muito lento. Dentro de muito tempo, a gente já não vai mais se parecer da forma como a gente se parece hoje. Nós estamos nesse processo de transição, em evolução. Mas, como eles mesmos dizem, não daria tempo de deixar de ser aquele homem das cavernas para ser esse homem civilizado de hoje, no tempo que eles apresentam como sendo o nascimento de Adão. A gente precisaria de mais tempo para isso. A outra coisa que eles trazem para nós, que nós vamos ver nas outras aulas, mas quando a gente está falando da questão de Adão, entenda assim: a grande questão e o grande complicador é a gente imaginar que o fato da gente estar dizendo que Adão não foi feito do barro e que Eva não foi feita da costela de Adão diminua a capacidade, a força, a inteligência de Deus. Em nenhum momento nós estamos dizendo isso. Muito pelo contrário. Porque se ele tem toda essa potência, se ele tem toda essa capacidade para criar muito maior ele será se de alguma forma ele povoou a Terra. Não criando apenas um de uma vez, mas criando todos, que no tempo certo, que a raça humana no tempo certo veio ocupar o planeta e veio ter o seu aprendizado nesse planeta escola. Nossa Terra é um planeta escola, um planeta de aprendizado, de experiências que a gente vai tendo aqui, né? E vamos aprendendo as coisas que a gente precisa ter dentro da pedagogia divina, ou pelo amor, ou pela dor. Na fase que nós estamos, do princípio da nossa evolução, muitas vezes ainda pela dor, né? Porque é difícil escolher o amor. Mas, dentro desse processo todo, Deus não é menos, Deus não é menor, porque Ele não fez como está escrito na Bíblia que Ele tenha feito. É uma interpretação que os Espíritos de Luz vêm trazer para nós agora e explicar um Deus muito maior. Ele não fez menos, Ele fez mais. Nós estamos dizendo que a Bíblia está errada? Não, nós estamos dizendo que nós interpretamos de forma equivocada. O entendimento que nós tivemos sobre as coisas.
O entendimento que nós fizemos das parábolas, dos ensinamentos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, é um entendimento humano. Não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Não tem nada a ver com o que está dito lá. Mas é a interpretação que a gente faz aqui. E que agora, mais assertivamente, a espiritualidade vem dizer para nós: escuta, não foi dessa forma. A aula de hoje, ela se faz muito importante, porque pode acontecer, né, numa experiência, mais ou menos como aconteceu na segunda-feira passada. Que alguém virar e falar assim: escuta, não, mas nós não evoluímos. Eu não acredito nesse negócio que a gente evolui do animal pro não sei aonde, que um dia eu fui uma pedra e um dia eu vou ser uma pessoa, né? Porque tem gente que, desavisadamente, também por interpretação errada, lê essas passagens que estão dentro do Livro dos Espíritos. Vocês podem pegar o Livro dos Espíritos, tudo que a gente falou hoje está lá, no princípio do Livro dos Espíritos, e não prestando atenção, não interpretando de forma correta, aliás, porque não deveria nem ter interpretação, é só ler o que está escrito, não tem que achar nada, está escrito lá, o que está escrito, está escrito. Foi a espiritualidade que disse, né? E às vezes a gente cai em descrédito, justamente por essas coisas de falar: nós podemos, na próxima encarnação eu quero vir uma girafa, que é magra e alta, né? É complexo meu, como posso fazer? Eu quero ser uma girafa, não tem como. Mesmo que você nunca nem foi e nem nunca vai ser. São coisas diferentes. Não tem como numa próxima existência eu vir como um animal, ou um animal numa próxima existência vir como um ser humano. É extremamente importante isso. Porque essa é uma das coisas que muitas vezes coloca em descrédito a nossa doutrina por má informação. A gente precisa entender que cada reino evolui gradualmente no seu próprio reino. Então, que aí a espiritualidade vai dizer que nos mundos superiores as plantas são diferentes e são mais perfeitas, mas ainda são plantas.